estamos nós aqui novamente para dar continuidade a esse estudo sistematizado da doutrina espírita, onde nós solicitamos, né, que cada um de vocês que nos assiste seja abençoado por Deus, que Deus possa iluminar o caminho de cada um de vocês e que continuem firme no estudo, porque esse é o nosso grande objetivo para esse momento em que estamos vivendo. Então vamos lá, no prosseguimento ao nosso estudo do Evangelho, do estudo sistematizado da doutrina espírita. Hoje, então, vamos dando prosseguimento, né, esse é o nosso assunto, que nós estamos falando agora da existência e da sobrevivência do espírito, todos esses itens. Hoje nós vamos falar, então, dessa origem e da natureza do espírito, no prosseguimento desse nosso, então, desse nosso trabalho. Bem, e o nosso grande objetivo, como a gente sempre gosta, gosta de observar, é de refletir, né? Porque a doutrina espírita é reflexão sobre essa origem, sobre essa natureza desse espírito, conforme o ensinamento espírita. Eu gosto de deixar isso bem claro, porque nós observamos que muitas vezes as pessoas não compreendem o que é espiritismo, e aí utilizam o nome espírita ou espiritismo, ou espiritista, como de uma forma global, de uma forma geral. E nós procuramos aqui, dentro desse programa, trazer exatamente o que é doutrina espírita e os conceitos nossos em termos de espiritismo. Bom, então, com relação à natureza do espírito, a origem da natureza, nós vamos dizer, começando assim. O espírito é a individualização do princípio inteligente, assim como o corpo é a individualização do princípio material. Então, ou seja, o que caracteriza o nosso corpo físico, essa individualização, e o que caracteriza o espírito é a individualização. Ele é um ser individual, um ser isolado. Nós vamos aprender que o espírito é um ser à parte do corpo. E nós temos também outro item que a gente vai trabalhar também, mas não vai ser agora que a gente vai trabalhar esse item chamado perispírito. Mais para frente a gente vai trabalhar isso. O que nós queremos entender hoje é essa origem, essa natureza do espírito. Essa individualização do princípio inteligente se efetua numa série de existências, não é num momento, né, que precedem ao período da humanidade. Então, nós entendemos que para que nós possamos a ser denominado como espírito, a gente vem de uma longa jornada até a gente ter, então, esse princípio inteligente. Existências essas em que o princípio inteligente ele passa a primeira fase do seu desenvolvimento ensaiando-se para a vida. Essa seria para o espírito, por assim dizer, o seu período de incubação. Então, nós, do Espiritismo, entendemos que é o chamado espírito entra a partir do momento que ele se torna, que ele passa para a fase que nós denominamos como hominal. Essa evolução até chegar nessa fase hominal, ela vem assim através de reinos. Vamos colocar em reinos que fica mais fácil a gente entender. Então, nós compreendemos que a primeira fase é o reino mineral. O reino mineral é o que existe simplesmente a atração, existe simplesmente a força mecânica. A coisa acontece mecanicamente, né? Ele não tem sentimento, né? Um metal, uma pedra, não tem, o mineral não tem esse sentimento. A segunda fase, para se alcançar essa humanização, é a fase vegetal. Só que no vegetal ele já tem sensações, ele já tem vitalidade, já começa então a existir o princípio vital. Uma planta, qualquer tipo de planta, ela morre, ela precisa de determinados cuidados, ela sente um sol muito grande, queima, uma geada queima, então ela já existe um pouco de sensação, já começa a existir a sensação, então, em termos de do ser que está se animando. Depois, a outra fase superior é a fase animal. Na fase animal, além de manter a vitalidade, além da sensação, ele já tem instinto.
Ele já tem uma inteligência, podemos chamar de uma inteligência instintiva. Então, é como nós consideramos o animal. Ele tem uma inteligência instintiva. Você tem um cão de estimação, por exemplo, na sua casa, esse cão, ele vai saber te respeitar, ele vai saber determinados, o que que você quer, vai saber a hora da comida, porque se você levou a comida aquela hora. Então, assim, esse instinto, essa inteligência instintiva, ele alcança então, quer dizer, nós, enquanto seres em evolução, alcançamos nessa fase animal. E, por fim, vem a fase hominal. Aí sim, na fase hominal, além da gente ter sensação, além da gente ter instinto, a gente tem razão, consciência da sua existência. Nós consideramos que o único ser que tem consciência da sua existência é o espírito na fase hominal, é o ser humano. Um vegetal, um animal, um mineral não tem consciência da sua existência. Eles vivem através, principalmente o animal, através do instinto, através da forma que ele tem para, como desígnios divinos para a sua sobrevivência. Já o ser humano, não, né? O humano, ele faz determinados atos não por instinto simplesmente de sobrevivência, mas pelo prazer, que aí vem razão, vem desejo, essas coisas todas aí. Leon Denis ele tem uma frase que, na realidade, sintetiza esse ensinamento, né, esse entendimento que nós temos, onde ele diz que a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Então, essa frase, ela realmente vem trazer assim ela vem trazer um fechamento do que nós entendemos até nós chegarmos a essa questão de alma. Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, lá na questão 79, diz assim: a época e a moda, a época e o modo, porque essa formação se operou, é que são desconhecidos. Quando é que começou? Como é que deu isso? Então, essas coisas a gente não consegue ainda compreender devido ao nosso pouco conhecimento. É como no nosso estudo passado, que nós falamos de Nicodemos, né? Ele não tinha naquele momento, aquela consciência, aquele apanhado geral para entender aquelas coisas que Jesus falou. E tem uma série de coisas que nós ainda não temos como conhecer. Eu ligo uma televisão, eu pego o controle remoto e ligo a televisão. Mas eu que não tenho entendimento nenhum de nada de eletrônica, eu não sei como é que funciona, eu não sei como é que acontece quando eu aperto aqui, se eu não estou vendo nada e aparece lá alguma coisa, né? Quando eu pego qualquer controle remoto e ligo um ar-condicionado, ligo alguma coisa, eu não sei como acontece aquilo ali. Então, eu não tenho esse conhecimento. Então, a época e o modo, porque essa formação se operou, é que são ainda desconhecidas. E aí a gente tem um apanhado geral, né? Eu procurei botar umas imagens aí vem a inteligência do homem, né? As fases, então, o pré-cambraico, ou seja, as formas, como é que foram essa evolução, que a história chegou a essa conclusão, a história dos animais, né? Até chegar, então, a esse homem que nós estamos colocando. Allan Kardec, lá no outro livro, na Gênesis, no capítulo 11, lá no item 23, ele fala para a gente assim: o princípio inteligente, distinto do princípio material, separado do material, se individualiza e se elabora, passando pelos diversos graus de animalidade. Então, assim, uma coisa vem complementando a outra, né? Vai se elaborando, vai se esperando. Então, a gente entende até que os animais também, né? Esse animal, aí vai um outro animal, acho que até chegar naqueles animais domésticos, aqueles animais mais brandos, e daí passa, então, para uma fase de homem, né? Eu não consigo compreender que, por exemplo, um animal muito feroz, ele, de repente, dali ele já passa para uma fase hominal. Não sei, mas também não é o assunto que eu me interesso em estudar. E aí é que a alma se ensaia para a vida e desenvolve, pelo exercício, suas primeiras faculdades.
né? Então, quando a gente chega nessa fase, a gente começa a entender, começa a ter as primeiras faculdades, os primeiros ensinamentos da nossa existência. Bem, é, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, né? Por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então, existe todo um processo. Se você pega um caroço de feijão e coloca ele aqui no escuro, ele fica guardadinho, ele não acontece nada. Se eu pego esse caroço de feijão e dou claridade, dou água, dou umidade para ele, né? Dou umidade, dou calor, dou luz para ele, ele vai germinar. Então, assim, tudo vem aguardando o seu momento daquilo acontecer. Entra, então, o período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Aí a coisa começa a acontecer entre nós, né? Porque aí nós sabemos que todo direito ele tem deveres incluídos. Então, quando a gente pratica o bem ou pratica o mal, nós vamos distinguindo, nós vamos escolhendo os nossos caminhos. Isso é constantemente, está acontecendo hoje, está acontecendo nesse momento, à medida que a gente vai aprendendo, à medida que a gente vai evoluindo, à medida que a gente vai buscando os caminhos, encontrando os obstáculos, nós vamos tomando nossas decisões, porque na realidade tudo parte de decisões nossas, do que nós queremos, do que nós vamos então vivenciar a cada instante da nossa vida. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 82, um comentário de Kardec, ele responde a seguinte pergunta: os espíritos são imateriais? Quer dizer, Kardec faz esse questionamento da espiritualidade e a resposta é: imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato. Pois deveis compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. Então, quando nós não conhecemos as coisas, a gente às vezes joga para o lado do fantástico, né, do sobrenatural, porque não conhecemos. Então, quando você não conhece alguma coisa, nós diríamos que material, mas assim, não é imaterial. Existe alguma coisa, existe um tipo de matéria, só que nós não conhecemos, uma matéria que diríamos quintessenciada, uma matéria diferente, uma matéria sutil, uma matéria que nós não a temos ainda nas nossas tabelas periódicas, vamos colocar dessa maneira. Mas já houve pesquisa, né? Já ouvi falar de pesquisas onde se colocou o moribundo numa balança muito sensível e no momento de desencarne ela sofreu uma certa oscilação. Então a gente entende isso. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. A gente fala, por exemplo, quando a gente fala em tempo, né, a nível de tempo, quando a gente fala uma hora é fácil, uma hora tem 60 minutos. Quando fala em um minuto é fácil, tem 60 segundos, dá para a gente contar os segundos. Mas quando você fala em milésimo de segundo, aí a coisa se complica, né? Quando você fala em milésimo de segundo, como por exemplo acontece em determinadas corridas, né, corrida esportiva, onde realmente às vezes o ganhador ele é estipulado por milésimo de segundo, por uma fraçãozinha de segundo. Então a gente sabe que tem coisas que é imperceptível aos nossos olhos, aos nossos sentidos, mas que está ali, que existe. Então esse espírito ele tem alguma coisa. Dizendo que os espíritos são imateriais porque, pela sua essência, diferem de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. É uma matéria, mas nós ainda não conhecemos. Então, não é porque nós não conhecemos que nós vamos dizer que não existe, né? Que está ali, não existe ainda. Né? Nós já vamos parar por aqui. Né? A ideia é não ficar longo, a ideia é a coisa ficar bem curta e bem pausada para a gente poder ir trabalhando sempre. Vamos falar, então, depois, né, dessa origem da natureza do espírito, vamos falar especificamente dessa origem.
Vamos então trabalhar um pouco essa origem do espírito no nosso próximo encontro, porque nós precisamos entender bem quem somos nós, de onde nós viemos, o que que acontece então como nós, o que que a doutrina espírita é tão categórica no sentido do espírito, de que eu reencarno, de que eu vou evoluir, de que é uma oportunidade divina do crescimento. Então, assim, essas coisas, nós temos que trabalhar isso com muita tranquilidade, para que nós possamos, assim, ter a noção exata do que o Espiritismo trata. E eu podemos tomar nossa decisão, não, realmente o Espiritismo ela está com Deus, ele vem trazer as informações, vem trazer os ensinamentos de Jesus, ou não, não, o Espiritismo está completamente fora. Então, é nossa decisão individual, né, de cada um de nós. Então, até o nosso próximo programa, que a paz de Deus, que as bênçãos de Deus possam estar em todos os nossos corações e que possamos estar assim com muita força para superar, para vencer cada momento difícil que existe na nossa vida, porque são esses momentos difíceis é que faz com que nós cresçamos, com que nós evoluamos, com que nós sejamos espíritos cada vez mais evoluídos, desde que possamos saber lidar com todas essas nossas dificuldades. Vamos estudar o Espiritismo. Que a paz de Deus esteja com todos.